Bom dia, irmãos. Que manhã gostosa, você concorda comigo? Quem concorda comigo que tá uma manhã gostosa? Eu não sei para quem entrou naquela água, mas para nós tá muito bom, né? Vocês vão ficar aqui atrás cuidando de mim? Que bênção. Anjo e abacaxi não tem costa, não. Aí vocês escolhem aí. Deus te abençoe nessa manhã. Deus continue falando ao seu coração nessa manhã. Eu sei que você já cumprimentou a pessoa do lado, mas eu queria que você a abençoasse agora. Diga, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu abençoo. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus te abençoe. Graça e paz. Misericórdia e bondade. Vamos acrescentando tudo que a gente precisa. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã. Vamos continuar conversando nessa manhã sobre algo que Deus mexeu conosco ontem, né, pastor Antenor? Que é maturidade. Essa igreja com 81 anos alcançou algo. Ela avançou além das primeiras etapas. Tem pessoa que sai, mas não chega, irmão. Não tem nada mais frustrante na vida, né, Luiz? Começar e não terminar. Mas sabe outra coisa que também frustra a gente? É começar e não permanecer mesmo. Casar não é difícil não, irmão. Difícil é ficar casado. Trabalhar não é difícil não. Difícil é continuar trabalhando. Olha a quantidade de desempregados que a igreja ora. Hein? E eu gostei quando chamou aqui o pessoal do batismo, dizendo, ó, permaneça, escolha o Senhor Jesus. Eu fiquei tão feliz ali, há quanto tempo eu não via uma celebração de batismo tão bonita. Não é? Tão bonita. O povo entrando, até filmei, mandei lá para o pessoal. Não é? Para você poder guardar isso é uma celebração. É onde a igreja realmente cresce. É onde a igreja realmente avança. Cada pessoa que desce ali, não é? E o pessoal cantando aqui, não vou desistir, não vou voltar, não vou, não é verdade? É um passo à frente. É um passo à frente, aí que a igreja cresce. E hoje de manhã eu vi um crescimento, pastor. Sinal que a obra está frutificando nesse lugar. É como a irmã leu no início, como a palmeira, como o cedro, que são árvores antigas. O cedro, viu, pastor? Começa a florescer com 40 anos. Começa a frutificar com 40 anos. Atinge a sua maturidade. Não é? A palmeira também, ela é longeva. Ela vai, ela esquece, a gente passa e ela continua. Não é? A palmeira também, por isso que a Bíblia usa essas duas árvores, dizendo, na velhice darão ainda frutos. Não é? Ninguém aqui está ficando velho, nós estamos ficando experientes, irmão. Ninguém está com problema de junta, a gente está ficando crocante. É uma questão de expectativa. Eu levanto de manhã, pareço uma caixa de sucrilhos. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos renove, a alegria do Senhor é nossa força. Não deixa ninguém tirar a sua alegria. Abre aí em Números, capítulo 14. Eu queria falar um pouquinho hoje de manhã sobre Josué. Capítulo 14. Números 14, verso 38, diz assim, posso ler? Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, eram daqueles que foram espiar a terra e sobreviveram. São os dois únicos sobreviventes da jornada do deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito, viu, pastora Maria? Ficou no meio do caminho. Não chegou. De maneira milagrosa, de maneira poderosa,
Deus tirou o povo do Egito. E durante 40 anos no deserto, Deus tentou tirar o Egito do povo. Israel não teve inimigos no deserto, irmão, só ele mesmo. Você pode estudar na sua Bíblia, os inimigos começaram para valer depois que atravessaram o Jordão. Mas quando atravessaram o Mar Vermelho, eles conheceram o maior inimigo que eles tinham, eles mesmos. E ali no deserto, como Deus trabalhou sobre 10 pragas no Egito, a Bíblia fala que durante 10 vezes Deus trabalhou o povo de Israel para tentar tirar o Egito deles. Não é difícil tirar um menino da comunidade. Não sei se tem comunidades aqui, Bitinga, tem? Tem? Comunidade, tem que falar comunidade agora, não pode falar favela mais não. Não pode falar favela mais, né? Politicamente incorreto. Então eu vou falar assim, a favela é a comunidade, pronto. Né? Você pode entrar lá, escolher uma criança pobre e tirá-la de lá. Isso não é difícil. Eu quero ver você tirar a comunidade que está dentro dela. Porque aquele menino de 7 anos já viu coisas que você com seus 35 nunca sonhou que existisse. O mundo que está dentro dele foi destruído, arrancado, massacrado. Difícil não é Deus nos lançar numa jornada. Deus lançou o povo num projeto, mas só Josué e Caleb chegaram na terra prometida. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco hoje de manhã sobre Josué. Josué chegou, amém? E eu pensei em Josué, pensei nessa igreja, porque é o mesmo espírito vencedor. Não é uma igreja que ficou lá nas águas de Mara, não é uma igreja que ficou para trás nas rebeliões de Coré e Abirão. Não, a terra não engoliu os seus líderes. Não é? Ainda bem, né, pastor? Avançou, a igreja foi avançando, rompeu as etapas, viu água sair da rocha, viu maná cair do céu, amém? Primeiro serviço de delivery, entrega em casa. O pão caía na porta da tenda. Hein? Tem tanta coisa na Bíblia que só descobriram agora. Você vê, Pedro foi liberto da prisão e o anjo estava com pressa e teve que usar aquele negócio eletrônico. Como é que chama aquele? Você abre o portão, como é que chama? Hã? Controle remoto. Está lá em Atos. Pedro foi saindo e as portas da prisão abriam automaticamente. O anjo foi chegando e pim, 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 pim. Vai lá em Daniel que você vai ver os 3 amigos dele numa sauna. Na fornalha. Você vai lá em Gênesis e vê Adão tomando anestesia geral. É Deus tirar a sua esposa? Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Essa é uma igreja que tem sobrevivido como Josué. Avançou as etapas, né, pastor Antenor? Caminhou, rompeu. No texto que ele coloca no boletim da igreja, ele fala muitas lutas, muitos percalços, muitas dificuldades, mas caminhamos. Caminhamos. Eu quero agradecer a Deus que uma igreja que faz 81 anos é uma igreja com o coração de Josué. É uma igreja que Deus olha para ela e fala, tem um espírito diferente nessa igreja. Tem alguma coisa diferente, não se rende diante dos gigantes, não tem medo do que viu pela frente, continua acreditando no Deus que prometeu. Foi isso que Josué e Caleb falaram. Realmente a terra tem gigantes, e quem tem medo aumenta as coisas. O relatório dos gigantes fala, as muralhas das cidades vão até o céu. Isso é medo. Que muralha que vai até o céu? E lá eles são gigantes, e a terra é terrível. E Josué e Caleb falaram, não, Deus nos prometeu essa terra, nós vamos comer esses gigantes como sanduíche. Nem McDonald's tem um sanduíche desse tamanho. Enchimento de gigante. Não é? Não tem.
Sim, enorme. A postura é diferente. E uma coisa que tem abençoado essa igreja é a sua postura. A sua postura. Ela sabe da realidade dos inimigos à frente, mas sabe da realidade do Deus que prometeu atrás. Ela sabe das dificuldades que tem pela frente, mas ela sabe do que Deus fez antes. Então ela pode trazer à memória o que pode gerar esperança. Provérbios diz que todo aquele que é justo tem a memória abençoada. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele chamou sua memória abençoada. Falou, Deus me deu vitória diante do urso, Deus me deu vitória diante do leão, Deus vai me dar vitória diante de Golias. Ele fez, ele fará. Mas há 3 coisas em Josué que tocam muito meu coração e que eu creio que ajudam muito para a gente continuar avançando. Que essa é uma igreja que foi além, ela não ficou. Quantas igrejas, talvez até que vieram dela, não continuaram depois dela? Quantas vidas que começam de uma maneira tão linda no Senhor. Irmãos, o rapaz que orou e chorou pela minha conversão, eu tinha 13 anos quando conheci o Senhor. De maneira pessoal, nasci no lar evangélico, acordava domingo que a minha mãe punha LPs do Luiz de Carvalho, cantando os hinos. E tinha uma americana também, grandona, negra, tinha uma música lá que eu não entendia a letra, mas achava bonito ela cantando. A gente acordava domingo ao som dessas músicas. Eu era criança, quando eu acordava com música de LP, eu falava, hoje é domingo. A mãe acordava a gente mais cedo para arrumar, para ir para a igreja. Então eu vivi nesse ambiente, mas só com 13 anos que eu olhei nos olhos dele. E vi que ele olhava nos meus olhos. E naquela hora eu descobri que eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Você tem que ter esse momento na sua vida. Que bom que você parasita a fé dos seus pais. Mas tem uma hora que você tem que achar o seu caminho com Deus. Amém, queridos? Nós vamos entrar no céu, não é porque nós conhecemos Jesus, mas porque Ele nos conhece. O dono da casa que tem que te conhecer. Amém? É o dono da casa que tem que te conhecer. Se você chegar num lugar e falar, chama fulano para mim, ele fala, eu te conheço. Não entra na minha casa, não. É ele que vai dizer, vinde amados meus, entra. Pode entrar no descanso. A casa é sua. Amém? É ele que vai nos chamar. Ele que vai nos chamar. E esse moço chorou e orou por mim. 10 anos depois, eu encontrei esse irmão, sentado num sofá, com os olhos esbugalhados de droga. Ele não sabia quem ele era, não sabia quem eu era, estava completamente louco, tinha acabado de usar a droga. E eu sentei do lado dele, e eu não falava nada com ele. Eu só o abracei, chorei e orei por ele. E falei com ele há 10 anos atrás, você chorou e orou pela minha alma. Hoje eu vou chorar e orar pela sua alma. Ele se perdeu ao longo do caminho. Quem nunca se perdeu aqui? Quem nunca foi para um lugar achando que ia chegar lá e chegou num outro lugar? O último versículo do Salmo 119, eu gosto muito. O salmista fala, Senhor, me encontra. Eu sou como uma ovelha que se perdeu. Eu sou como uma ovelha que desgarrou. Encontra o teu servo. Eu quero ser encontrado pelo Senhor. Que coisa linda, irmãos. O último versículo do Salmo 119. Encontra o teu servo. Eu sou como uma ovelha que se perdeu. Estou desgarrada. Me encontra, eu quero ser encontrado. Coisa linda. Mas eu olhando a vida de Josué, eu reparo algumas coisas que eu queria agradecer a Deus, porque são coisas que a gente vê no coração dessa igreja. Eu não a conheço há muito tempo, mas o pouco que eu já conheço enche o nosso coração, irmão. De ver
uma igreja que olha para frente, uma igreja assentada sobre a rocha. Tem seus erros, tem seus acertos, porque não é uma igreja no céu, é uma igreja em Bitinga. Uma pessoa me procurou, falou: pastor, eu estou cansado desses problemas de igreja. O senhor sabe de uma igreja que não tem essas coisas, essas dificuldades? Eu falei: sei. Ai, pastor, eu queria ir para lá. Eu falei: tem que morrer primeiro. Ela falou: não, então eu vou ficar aqui mesmo. Então achuma aí, minha filha, com erro baixo, fica quieta. Tem uma que não tem erro nenhum. Lá o coral é perfeito. O pregador é perfeito. Tem o seu lugar reservado na quarta nuvem. Pode sentar lá. Vai ter seu lugarzinho. Crente gosta de ter seu lugar, já notou? Tem pessoa que chega na porta e fala: tem alguém no meu lugar. Hein? Sabia disso? Eu conheço gente que fica tão queimado que o velho homem diz: volta para casa. A velha natureza diz: eu te dou carona. Não é? Sentou no meu lugar. Olha. Me lembrou aquela adolescente apaixonada que chegou em casa. A mãe falou: como é que foi o culto? Ela falou: não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá na reunião? Não tinha a pessoa que ela gosta. Então não tinha ninguém lá. Primeira coisa que eu vejo em Josué que toca meu coração está aí em Números, um capítulo antes, Números 13. Quando ele é escolhido para poder ser um dos 12 espias para fazer a primeira viagem a Israel. O povo gostou e vai até hoje, né? Até hoje, viagem a Israel. Eles foram lá a Israel, andaram 40 dias ao longo do lugar. Entraram por uma região muito complicada e era o corredor para passar, para subir, onde tinham gigantes, onde tinha uma plantação maravilhosa de uvas que 2 homens precisavam para carregar um cacho. O lugar era bonito, aprazível, mas cheio de inimigos. Tudo que é bom tem preço. Tudo que é muito barato normalmente não vale nada. Já dizia um pastor amigo meu: cuidado, tudo que for muito barato normalmente não vale nada. Não é? Também. Então veja bem, ele vai, Caleb também é chamado, Caleb foi adotado. Ele era quenezeu, uma das tribos que aproveitou a confusão da saída de Israel e saíram juntos. Aquele popular chamado, aquele povo, todos foram agregados no Calvário. Meu pai diz que lá no Calvário, Deus pegou aqueles povos todos que se aproveitaram da bênção de Israel e saíram do Egito e os transformou no seu povo quando receberam os 10 mandamentos. Moisés diz: quem crer e receber os mandamentos se tornará povo de Deus. Meu pai diz: mais lá na frente no Calvário, Jesus faz a mesma coisa. Todos que olharem para a cruz e disserem e receberem o Senhor, se tornarão povo de Deus. Do Pentecostes, como expressão, veio depois a bênção sobre quem recebeu. Queridos, ali eles sobem, olham a terra, e quando eles voltam, dão um relatório pesado. 10 deles dizem assim: não vai dar certo. Não vai dar certo. A terra é complicada, é difícil, montanhosa, difícil para lutar. Os gigantes são terríveis. Pegaram logo a região dos Anaquim, subindo pelo sul. Eram os últimos gigantes que ainda havia. Eram homens grandes, guerreiros. A terra era complicada. Eles falaram: a terra devora seus habitantes. Quer dizer, tem uma geografia difícil. Difícil de andar, difícil de subir. Passaram para a região de Jerusalém, aquelas montanhas, aqueles rochedos de Moriá, de Sião, aquela região complicada. Eles falaram: olha, o negócio é muito difícil, tem inimigos demais. Tem logo uma cidade na entrada aqui que tem muralha dupla, Jericó. Muito complicado, não tem jeito. E o povo desanimou. Aí Josué e Caleb disseram: não. Se Deus deu, está dado.
Aí eu começo a descobrir a diferença de quem vai avançar e de quem vai ficar para trás. Sabe qual é? Escolhe a minoria otimista e não a maioria pessimista. Amém? Seja uma pessoa que escolha uma minoria, mas que crê. E não uma maioria que desistiu. Sabe que eu encontro muitos irmãos, crentes, tudo, sabe, espia que desistiu. Ah, não dá certo. A igreja hoje está difícil. Tem irmão que levanta de manhã, não fala bom dia, não, fala misericórdia. Tem pessoa que você encontra com ela, chama de irmão Apocalipse. Você conversa com ele e o mundo acaba. Entende? Eu fico perguntando, cadê o irmão Salmos? Tem irmão que se você conversar com ele 10 minutos antes do culto, você já chega na igreja chorando, vem na frente no apelo e desiste da fé. Tudo está ruim, está complicado, igreja hoje é não sei o quê, igreja é complicada, pastor não prega, igreja não quer nada, é só dinheiro, é só não sei o quê. Eu falo, irmão, hello. Nós temos uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho um lugar me esperando. Eu tenho um Deus que não muda. Eu tenho irmãos de verdade. Eu tenho uma minoria que crê. Eu descobri que Josué é da turma da minoria otimista e não da maioria pessimista. Que essa igreja continue sendo de uma minoria otimista. Que diz, é possível. É possível. Tudo isso é verdade, mas é possível. Minha família está complicada hoje, mas é possível. Uma irmãzinha em Belo Horizonte luta muito com o marido que é alcoólatra. E ela é vizinha de um pastor amigo meu. E esse pastor me contou um tempo atrás que encontrou com ela. Eu falei, ei, irmã, como é que está seu marido? Ela falou, pastor, meu marido está lá na igreja, está louvando a Deus, está todo liberto. Ele falou, é mesmo, irmã? Ela falou, ainda não. Ele está quase. Por enquanto ele ainda está bebendo. Mas ele está quase. Meu marido está quase lá, pastor. Ela é de uma minoria que crê. Você já pegou um irmão daqueles que crê? Ele chega a ser irritante. Não é? Não é? Falou, irmão, vai dar certo. Não, que isso, irmão? Deus é bom. E começou. Começou a delirar. Começou a delirar. Começou, meu filho, cai na real, meu filho. Aí você fala, se eu cair na real, eu desespero. Eu prefiro o espiritual. Tudo é possível aquele que crê. Sabe por que essa igreja faz 81 anos? Porque ela é otimista. Ela crê que Deus dá a terra. Ela crê que o homem que está lá vai se recuperar. Ela crê que aquela criança pode ser atendida. Ela crê que pode se fazer uma escola com princípios. Ela crê que pode reunir gente e batizar gente e acreditar que aquilo muda mesmo a vida da pessoa. Ela crê. Ela crê. Já chegou na igreja arrasado, encontrou um irmão feliz? É a coisa mais irritante do mundo. Você chega na igreja trazido pelos pecados. Cruza com aquele irmão Salmos. E aí, irmão, aleluia. Você fala, Dá uma glória a Deus, irmão. Dá um abraço aqui. Tá bom, irmão. Tá bom. Aleluia. Vai com Deus, irmão. O que foi? Que carinha é essa? Dá um abraço aqui. Você fala, vai morrer. Vai morrer feliz, né? Pelo menos, né? Vou mandar ele para a mansão dele, semi-construída. Percebe? A gente tem essa dificuldade. Mas graças a Deus que essa igreja, como Josué, ela é de uma minoria que crê. Amém? Ah, mas tem uma segunda coisa fantástica. E aí não depende de Josué, é uma graça de Deus. Em Josué capítulo 10, abra aí sua Bíblia, por favor. Josué capítulo 10. Josué 10, ele está no meio de uma luta incrível.
E no verso 14 diz assim, Josué 10, 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, que o Senhor atendeu a voz de um homem dessa maneira, porque o Senhor pelejava por Israel. Sabe o que aconteceu nesse dia, irmão? O sol parou. E a lua se deteve sobre o vale de Aijalon. Na verdade, não foi o sol que parou, foi a terra que desacelerou. A NASA já confirmou que a terra está atrasada em 23 horas e 20 minutos. Os outros 40 minutos é o relógio de Acácio que voltou 10 graus na sombra. Então a NASA descobriu, ó, que coisa fantástica, que a terra está um dia atrasada. Se ela tivesse perguntado para Josué, ele explicaria. Josué estava lutando e na regra de guerra da época só se lutava de dia. À noite, os combates paravam, se recolhiam os mortos e feridos. Havia uma ética de guerra, só se lutava na luz do dia. Mas Josué estava com uma vantagem sobre o inimigo, sobre os amorreus. E ele falou, Senhor, eu preciso de mais dia. Deus falou, não tem problema, Josué, a gente dá um jeito. E o dia não acabava. Você imagina os amorreus falando que esse dia não acaba. E nós estamos apanhando. E Josué falou, vocês ainda não viram nada. E a luta continuou. Sabe o que eu vejo aqui? O céu conspirou a favor de Josué. E sabe por que essa igreja chegou até aqui? Porque o céu tem conspirado a favor dela. E meu irmão, quando o céu não conspira a nosso favor, complicou. É empurrar a parede. É gritar no vazio. O dia acaba mais cedo. Nunca houve um dia como esse antes, em que o céu ajudou dessa maneira um homem. E sabe por que nós chegamos até aqui, irmãos? Porque o céu tem conspirado a nosso favor, né, pastor Marcos? Deus tem nos ajudado. Sabe o que Deus falou com Josué? Segura no pequeno, que o grande eu garanto. Segura aí. Continua lutando, que eu vou te dar o dia que você precisa. Eu vou segurar no grande. Ó, igreja, continua fiel no que Deus tem te dado. E o que é grande para você, Deus vai continuar cuidando. Você crê nisso? Se Deus é por nós. Irmão, eu tenho culpa de ter escolhido o lado vencedor? Hein? Eu tenho culpa? Não é? Eu vi numa camiseta de um jovem uma coisa que eu achei tão bonito. Falou assim, quando o diabo vier falar do seu passado, conta para ele o futuro dele. Viu? Não é, pastor Antônio? Quando o diabo chegar e falar, você fez isso, você vira para ele e fala assim, eu não te conto o que vai acontecer com você. Daqui a pouquinho, falta pouco, por isso você está tão desesperado assim. Espalhando enxofre para todo lado. Você tem uma hora marcada. Irmãos, Deus é tão poderoso que Ele não vai lutar com o diabo em Apocalipse, não. Ele vai chamar um anjo e falar, vai lá e fala com ele que o tempo dele acabou. Ele vai ficar 1000 anos preso enquanto eu dou uma arrumada na casa. Um anjo vai dar ordem. Ô, irmão, maior é quem está em nós. Não fica com medo. Ah, eu tenho um colega no trabalho que ele é esquisito. Ocultista. Me deu um abraço ontem. Ele não sabe o perigo que ele correu. Porque o que vem dele para você não é nada. Ah, mas o que sai de você para ele. Tempos atrás, estava com os pastores, anos atrás, nós estávamos almoçando e o Chico Anísio chegou para almoçar naquele restaurante. Era num hotel e eu falei com os pastores, se eu tiver uma chance eu vou pregar para esse homem. Ele é grandão. E aí eles falam, que isso, rapaz, não vai nem te ouvir não, esse homem é carregado. Eu falei, carregado sou eu, meu irmão, ele não é nada. Ele é 110, eu sou 220.
tomada que ele usa é 110. Vou dar uma carga nele, é 220. E eu de olho nele, comendo e com o olho, né? Um olho no peixe, outro no gato. Quando nós estávamos saindo, ele estava sozinho esperando o elevador. Eu falei, pediu. Pediu. Eu estava quieto. Aí os pastores falaram assim, o homem está sozinho lá. Eu falei, já vi. Eu falei, Jesus, eu tenho que chegar nele. Depois eu vejo se vai dar alguma coisa, não vai dar, eu vou tentar. Eu vou jogar a rede nesse peixe aí. Aí cheguei perto dele e falei, Chico Anísio. Ele falou, pois não. Eu só te vejo na TV, rapaz. Estou te vendo pessoalmente. Você importa de eu te dar um abraço? Ele falou, de jeito nenhum. Eu atraquei ele, irmão. Agarrei. Agarrei, não soltava ele. Falei, Jesus, já peguei. E agora? Já peguei. Né? Já entrei no perímetro. E ele querendo me soltar e eu agarrado. Ali, Jesus, agora. Eu tentava falar com ele, tentei pregar, o homem escorregou, fugiu, perdeu a chance. Mal sabe ele, né? Ele ia ganhar o maior prêmio da vida dele naquele dia. Aí ele foi embora, os pastores lá fora falaram, você é doido, rapaz, ficar abraçado num homem desse? Daquele jeito lá, imagina o que não veio para você. Eu falei, ele é que não tem ideia. Ele deve estar tremendo no elevador até agora, tadinho. Eu dei nele uma descarga, irmão. Eu fiquei abraçado, falei, Jesus, tem misericórdia, liberta esse homem, cura esse homem, fala que esse homem liberta. E ele agarrado, e eu falei, meu Deus. Tomou 10 mil volts de intercessão, tadinho. Naquele dia. Quem tem que preocupar são eles quando você entra no perímetro, porque junto com você vem o Rei da Glória. Sabe por que nós estamos chegando, irmão? Porque o céu tem conspirado a nosso favor. Toda vez que você fala, ó, que coincidência, Deus fala, não entendeu nada. Não entendeu nada. Exatamente na hora que eu cheguei tinha aquela porta. Deus gosta de trabalhar nos bastidores, eu falava isso na aula ontem. Deus gosta de trabalhar por trás. Quando você acha que nada está acontecendo, o céu está trabalhando. Irmãos, olha aquele peixe que chegou na hora exata que Jonas caiu na água. Hein? Exato. Aí você fala, ah, pastor, será que é verdade isso? Eu falei, ó, Jesus falou que é, eu vou ficar com Jesus. Jesus falou assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Então, meu irmão, eu sinto muito, entre a biologia e Jesus, eu fico com Jesus. Amém? Adão e Eva, será que existiu? Bom, Jesus falou, no princípio não foi assim. Deus fez homem e fez mulher. E disse que deixará a sua casa, serão a sua carne. Então, Adão e Eva existiu e ponto final. O rapaz virou para mim e falou assim, eu não creio em nada de Adão e Eva. Eu falei, o que você crê? Eu creio na primeira célula do H que bateu no O. E aí a turma trombou, das trombadas dos O com H, a coisa fluiu e deu a primeira molécula. Eu falei, beleza. E você acredita em Adão e Eva? Eu falei, você acredita nesse negócio? Ele falou, mas você não pode provar. Eu falei, nem você. Traz a primeira molécula que eu trago Adão e Eva. Pronto. Ele falou, não tem jeito não. Eu falei, então deixa meu casal em paz. No paraíso. Que eu deixo a sua molécula andar pela água. Amém? É simples assim? Ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou o céu está a meu favor, ou o céu não está a meu favor. Mas o que eu vejo aqui é que o céu tem conspirado a favor dessa igreja. Quando eu vi o pastor pregando para as galinhas ontem, no teatro, eu falei, o céu conspira mesmo. E eu fiquei curioso, perguntei a ele, alguma converteu? Ele falou, nenhuma. Falei, graças a Deus. Não é? Mas que ela devia prestar atenção, né, pastor? Assim fingindo que está olhando para lá, mas está te olhando. Não é? Terceira coisa para a gente fechar essa conversa agora de manhã. Lá no capítulo 24, o povo chegou na terra prometida.
As pessoas leem a Bíblia e quando acham que Israel está invadindo a terra prometida, seria mais ou menos a Alemanha invadindo a Venezuela. Mas deixa eu te falar o que seria hoje. A Bolívia atacando a Grã-Bretanha. Israel era um bando de escravos com 400 anos no currículo. E a região dos cananeus era o primeiro mundo da época. E logo eles começaram a ficar impressionados com o que Josué chamou de deuses novos. Deuses novos. Irmãos, a nossa dificuldade não são com deuses velhos, são com deuses novos. Coisas que a gente, depois que tem o Senhor, vê do mundo e fala, tudo bem. Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu faço isso, mas na verdade eu não quero isso. Deuses novos. E lá entre os cananeus começaram a experimentar conforto, começaram a experimentar ideias novas. Irmão, para cima todo mundo quer, para baixo só quem Deus quer. Aí eu não ligo não, pastor, eu posso ir de avião, eu posso ir de ônibus. Não, vai sim. Bobagem, né? Pode ir em 2 horas de avião, eu quero ir 15 horas de ônibus, o que tem? Hein? Ah, meu irmão, depois que você experimenta aquela picanha nervosa. Eu não ligo não, pode ser carne moída, pode ser picanha, qualquer coisa me agrada. Sei que agrada. É muito difícil, irmão. Só quem está com o coração cheio de algo maior do que aquilo, pode descer que compensa a distância. Por isso que um menino pega 2 horas de ônibus para namorar uma menina e pegar meia hora de conversa, que não dá 3 minutos de coisa que presta. Já viu conversa de namorado? Nossa, seu cabelo está lindo. Você acha? Para você. Não, mentira. Foi mesmo? Isso é a maior conversa que eles têm. É a maior profundidade. É ou não é? Conversa de namorado é a coisa mais profunda que existe, irmão. Por que você está me olhando? Por quê? Não pode te olhar, não? Pode. Quer te olhar, que você é linda. Mentiroso. É uma profundidade, não é? Se você fizer uma limonada de meia hora de conversa, deve dar 1 minuto. Mas aí ele vira para a namorada e fala assim, você mora muito longe. Onde você mora é perigoso, quase foi assaltado lá. Ele não está gostando dela mais, não. Hein? É ou não é? E quando o coração está cheio, a gente não mede distância, não mede quem é, não mede perigo, você quer ir. Por isso que Jesus abriu mão da sua glória. Para vir aqui, morrer numa cruz, foi amor demais. Ficar do tamanho da sua criação. Aceitar as coisas que ele aceitou. Pagar o preço que ele pagou. A Bíblia diz, abriu mão da sua glória. Irmãos, o céu não mandou qualquer um para cá, não. O céu mandou o melhor. Para o pior. Isso aqui é amor. Paulo falou, esse amor me constrange. Os outros acham que conhecem a gente conhece a gente. E o Senhor nos sonda e nos conhece. Quando você acordar de manhã, fala, Senhor, que amor é esse? Como é que o Senhor continua me amando? Senhor? Depois das coisas que eu penso, falo, faço, como é que o Senhor ainda me ama? E o Senhor vai falar, eu não vou desistir de algo que me custou tão caro. Não vou desistir de algo que me custou tão caro. No meio disso tudo, Josué diz assim, escolham hoje. Josué 24, verso 15. Ele diz, escolha o caminho de vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa. Por que Josué chega no final? Porque continua escolhendo o seu Deus entre os deuses. Porque não se rende a outras propostas.
não se rende ao fascínio do mundo, nem ao brilho dos holofotes. Continua no fundo do palco e deixa Jesus brilhar. Jesus não tem problema de dividir o palco conosco. Ele só não quer que a gente fique na frente do holofote. E essa igreja tem feito escolhas pelo Senhor. Ao longo de toda a sua trajetória, tentada a tantas outras escolhas, né, pastor Marcos? Tentada a tantas outras propostas. Irmão, para cada dia chega uma coisa nova para nós. Hoje a gente sofre não é por falta de opção, não é por excesso de opção. Você entra numa loja para comprar uma coisa, tem 6.000 outras coisas. Outro dia eu fui no supermercado comprar um negócio, comprei um monte de coisa, voltei sem o que eu fui comprar. Falei, covardia. Tive que voltar no supermercado para comprar o que eu ia comprar. Você chega lá, tem logo aquele cheiro daquele pão na entrada. E faz você dobrar a cota de biscoito que ia comprar. As coisas sensacionais estão em cima. As coisas que ninguém compra estão embaixo. Aí você entra para comprar uma coisa, compra 6 e sai sem a coisa que você queria comprar. É tanta opção, é tanta possibilidade hoje, é tanto jeito de ser igreja hoje, é tanto jeito de ser crente hoje, a gente nem sabe mais se é, se não é. Mas Josué disse, escolhe o que vocês quiserem, deuses antigos, deuses novos. Eu e minha casa já fizemos uma decisão. Nós vamos continuar servindo o Senhor. Graças a Deus, porque essa é uma igreja otimista. Amém, queridos? É uma igreja que o céu tem conspirado a seu favor, tem aprovado suas batalhas e confirmado suas guerras. Sabe por que Deus esticou o dia? Porque Ele pelejava por Israel. As lutas dessa igreja são lutas do céu. As propostas e desafios dessa igreja são propostas que o céu também apoia e confirma. E acima de tudo, tem escolhido o Senhor entre os deuses dessa geração. Vamos agradecer o Senhor por isso? Você quer ser uma pessoa que permanece? Quem não quer ficar pelo meio do caminho? Levanta a mão. Quem não quer ficar pelo meio do caminho? Quem quiser, eu respeito. Eu respeito, né? Escolha uma minoria otimista, amém, querido? Seja uma pessoa que o céu possa conspirar a seu favor. Ah, pastor, mas eu erro. O céu sabe disso. O céu sabe de nós. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Deus está ouvindo nossas escolhas. O que eu e minha casa temos escolhido? Servir a quem? Servir a nós mesmos? Servir o mundo? Servir os outros sem propósito? Ou servir a Deus? Continue escolhendo o Senhor na sua vida. Pastor, mas eu vou perder muita oportunidade. Não, você vai ficar livre de muita armadilha. Feche seus olhos, eu queria orar por nós.